Faltam 11 minutos para 7 da noite, daqui para frente é comigo. Band Cidade, o seu jornal do início da noite na área, informação e prestação de serviços. Pode chegar, fique à vontade, seguimos juntos pela próxima meia hora. Imagens ao vivo agora de São José dos Campos, faz 24 graus na cidade neste momento. Você conversa comigo, sua mensagem vem pelo 99716-8021. Estamos também sempre conectados para o planeta inteiro, só acessar o nosso portal que é o bandvale.com. Chegamos e rumo ao litoral norte. Faz 26 graus neste momento lá em Caraguatatuba, no litoral. Olha só, este é o início de noite em Caraguatatuba. 11 minutos para 7 da noite. Claro que eu conto sempre com a sua companhia. Em frente. Em São Sebastião, no litoral norte, encontrar uma vaga para estacionar o carro no centro da cidade é um problema para os motoristas. Quem vem ao centro de São Sebastião enfrenta uma missão quase que impossível: encontrar uma vaga para estacionar o carro. Por aqui, os moradores não encontram quase nenhum espaço disponível nas ruas. Eu, no caso, que já sou aposentada, eu venho para pagar contas, né? Então eu preciso parar o meu carro. Vaga de idoso não é suficiente e a gente tem muitas pessoas que vêm para trabalhar, ficam aqui o dia inteiro e deixam o seu carro. Esse problema também é sentido por quem trabalha por aqui. O Edmário é dono de uma lanchonete na região e acredita que a ampliação do estacionamento rotativo ajudaria a resolver essa questão, aumentando até mesmo o fluxo de clientes. Às vezes o cliente quer chegar até a lanchonete para comer um salgado e não tem estacionamento, está tudo lotado. Às vezes vem gente que vem de Caraguá, vai para Ilha, larga o carro aqui e vai para lá, fica 2, 3 dias, vai para o Bonete e nós aqui fica sem estacionamento. Você ajudaria muito. O estacionamento rotativo já existe em São Sebastião desde 2023. Na época, um decreto fez com que fossem criadas 1.600 vagas em todas as regiões da cidade, com uma taxa de R$ 2,75 por hora de permanência. Mas, segundo os comerciantes, o número de vagas não é mais o suficiente. O comércio precisa desse fluxo, desse giro de pessoas, para que tenham mais vagas de trabalho, que se gire mais dinheiro na economia da cidade de São Sebastião. Em paralelo, a Associação Comercial defende a criação de bolsões de estacionamento gratuito para quem trabalha no comércio local, para que o estacionamento rotativo não fosse prejudicado. Uma preocupação nossa também é entender que as pessoas que precisam parar os veículos não vão ter condições de parar o veículo o dia inteiro e pagar a taxa de ocupação do estacionamento rotativo. Enquanto isso, quem circula pelo centro de São Sebastião precisa de paciência para procurar uma vaga, ou até mesmo buscar outras alternativas. Particularmente hoje é muito mais fácil mesmo apontar um bairro relativamente próximo, a gente vir de bicicleta ou vir até de a pé mesmo para cá, do que vir de carro, porque você ganha muito mais tempo do que ficar procurando vaga, né? Um desafio que enfraquece o comércio. E a Câmara de Santo Antônio do Pinhal aprovou por unanimidade a instauração de uma CPI para investigar um desvio de R$ 6 milhões nos cofres da Prefeitura. Uma servidora foi acusada de utilizar o dinheiro desviado para fazer apostas online. Santo Antônio do Pinhal é uma cidade pacata, com pouco menos de 8 mil habitantes. Uma paisagem típica de serra, tranquila. Mas uma notícia de que quase R$ 6 milhões foram desviados dos cofres públicos perturbou o sossego de moradores e de turistas. É uma cidade muito bonita, uma cidade que a gente pensa assim, acho que a administração está usando bem o dinheiro público aqui, porque está tudo limpinho, arrumadinho, bem sinalizado. Nossa, tem obras de artes por todos os cantos, então eu não sei como a prefeitura foi deixar acontecer isso. Quanto turista é um choque, né, receber a informação. Exatamente, porque é muito bonitinho aqui. E a parte externa está muito bonita, eles estão de parabéns, mas a parte interna, imagina, né? Como é que pode acontecer uma coisa dessa? O valor total desviado, R$ 6 milhões, corresponde a quase 10% do orçamento da prefeitura. A principal suspeita, uma servidora de carreira, mais de 10 anos de serviço público. De acordo com o prefeito, o esquema foi descoberto após uma grande movimentação no segundo semestre do ano passado. A gente tem uma saúde financeira boa,
mas isso não significa que a gente não vá atrás de dinheiro como a gente já está indo. Mas é natural que prejudica algum setor, sim. De acordo com a Polícia Civil, boa parte desse valor teria sido utilizado em apostas online, nas chamadas bets. Segundo o inquérito, o dinheiro era distribuído para várias contas bancárias antes de retornar para uma conta pessoal. As movimentações teriam começado ainda em 2024. Na noite desta terça-feira, a Câmara da cidade aprovou de forma unânime a criação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a conduta da servidora e as falhas do sistema da prefeitura. Isso passou para uma auditoria do Tribunal de Contas também, que não conseguiu constatar, né? O banco não despertou um alerta, que eu acho que quando você tem um servidor que tem um subsídio mensal de 3 mil, com transferências diárias e não dispara, mesmo que seja automático do banco, ou não comunica um COAF, isso é grave. A comissão será formada por 3 vereadores. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 180 dias. O período pode ser prorrogado, conforme o regimento interno. Osmar Silva, do Republicanos, é um dos integrantes da CPI. Segundo ele, documentos enviados pela prefeitura indicavam regularidade na situação financeira. Por isso, não foram levantadas suspeitas. De acordo com o prefeito, órgãos como o Tribunal de Contas também não notaram as divergências. Então, a partir de agora que a gente vai tentar também, junto com o Executivo, claro, para trazer para a gente maiores informações, para a gente ter mais facilidade de estar acompanhando esse sistema, né, para que a gente possa fiscalizar mais de perto. A servidora investigada segue presa preventivamente. Ela foi indiciada pelo crime de peculato. Na esfera criminal, a Polícia Civil continua a investigação e não descarta novos desdobramentos. No campo político, a CPI instaurada pela Câmara aprofunda a apuração. A gente vai conseguir agora saber se tiveram outras pessoas envolvidas, qual o grau de envolvimento, se elas devem ser punidas, achar o caminho realmente do dinheiro e ver a melhor maneira para que a gente possa também contribuir com as investigações da Polícia Civil. Em Jacareí, um projeto que autoriza a Prefeitura a contratar um novo empréstimo de até 50 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal foi aprovado hoje pela Câmara. Informações com a Poliana Prestes. Oi, Poliana, boa noite. Oi, Otávio, boa noite, uma excelente noite também para quem nos acompanha aqui no Band Cidade, segunda edição. É isso mesmo, a Câmara Municipal de Jacareí aprovou agora à tarde um projeto que autoriza a contratação de um empréstimo de até 50 milhões de reais pela Prefeitura junto à Caixa Econômica Federal. Essa proposta ela é de autoria do prefeito Celso Florencio e foi aprovada com 11 votos favoráveis e apenas um contrário. Esse voto contrário foi dado pelo vereador Gabriel Belém, do PSB. E o projeto, ele prevê aí a utilização desses recursos para a realização de obras na cidade. Essas obras são para ampliar a capacidade de tratamento de água do município de Jacareí. De acordo com o texto, a possibilidade é de ampliação saindo de 980 litros por segundo de vazão da água para até 1.700 litros por segundo para auxiliar aí no tratamento da água no município. Esse projeto que foi aprovado hoje é a atualização, na verdade, de uma proposta anterior que já havia sido aprovada no ano passado pela Câmara Municipal. Essa proposta do ano passado autorizava o financiamento para obras de ampliação e também modernização das estações de tratamento de água 1 e 2, além da ampliação da implantação da estação de tratamento de água 3 lá no município. Na época, o custo estimado dessas obras seria de cerca de 43 milhões de reais. E a Prefeitura havia conseguido um empréstimo aí num valor inferior, mas então foi feita uma proposta para que esse valor pudesse ser aumentado e aí a Prefeitura conseguiu então agora cerca de 50 milhões de reais, a autorização, né, para contratar esse financiamento com a Caixa Econômica. Eu volto com você no estúdio. Valeu demais, Poliana Prestes, com as informações ao vivo para a gente dessa atualização do valor deste empréstimo que foi aprovado hoje pela Câmara Municipal de Jacareí. Em visita à Índia esta semana, o presidente Lula confirmou um investimento de 5 bilhões de reais na fábrica da Novelis de Pindamonhangaba. O recurso deve ampliar a capacidade de produção da empresa, pode chegar a 1.200.000 toneladas de laminados de aço por ano.
Por nota, a Prefeitura de Pindamonhangaba disse que os investimentos vão impulsionar positivamente a economia da cidade e que o município está à disposição para contribuir com ações de infraestrutura viária e também de mobilidade. Foi enterrado hoje no cemitério de Eugênio de Melo, em São José dos Campos, o corpo de Marlene Ferreira Leite, de 69 anos, que morreu após ser atacada por 2 cães da raça Pitbull no Jardim Primavera. O caso foi na segunda-feira. Marlene foi brutalmente atacada e teve partes do corpo arrancada pelos animais. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O tutor dos cães da raça Pitbull foi preso. Ele teve a prisão convertida para preventiva após audiência de custódia. Por nota, a defesa do suspeito classificou o caso como um episódio trágico excepcional e que as circunstâncias ainda são devidamente apuradas. E a partir deste caso, a Câmara de São José dos Campos analisa um projeto que pode exigir um seguro obrigatório para tutores de pitbulls, o que vai funcionar como uma proteção financeira para vítimas em possíveis ataques. Se aprovado, o seguro passa a ser obrigatório. Os vereadores também vão discutir a proibição da posse de pitbulls e de outras 17 raças na cidade. O litoral norte segue classificado em perigo pela Defesa Civil do Estado. Segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a chuva continua até a próxima sexta-feira com um volume previsto, em média, de 100 milímetros. Para salvar vidas, o governo do estado vem instalando sirenes para alertar quem vive em áreas de risco. O sistema de sirene que deve ser instalado em Ubatuba vai ser parecido com um modelo que já existe hoje em São Sebastião, também no litoral norte. O equipamento deve monitorar a região do bairro Ponta Grossa, ainda sem data de inauguração. O sistema vai ser instalado em parceria com o governo de São Paulo. Atualmente já são 9 sirenes de alerta instaladas no estado. O equipamento que vai chegar em Ubatuba faz parte da quarta fase do projeto de expansão do sistema. Essas sirenes, elas já ficam em locais estratégicos, né? Então a gente já tem diversas sirenes instaladas, inclusive em locais que a gente já teve acidentes graves relacionados a deslizamento de terra, de modo com que a população possa sair daquele local de risco, se concentrar num local seguro, se for o caso, dali seguir para um abrigo temporário, até que ela possa retornar para sua residência. O último temporal que castigou o litoral norte afetou cerca de 500 famílias e atingiu 400 casas em Ubatuba. O caso de São Sebastião, com as fortes chuvas que devastaram a costa sul da cidade e mataram mais de 60 pessoas em fevereiro de 2023, representa uma virada tecnológica para o monitoramento de áreas de risco. Foi a partir dali que a Defesa Civil implementou mensagens de alertas no celular, além de sirenes em locais de alagamentos e deslizamentos. No ano passado, São Luís do Paraitinga também ganhou um sistema de sirenes que alerta em casos de inundações. Nesta sexta-feira, a Defesa Civil do Estado vai inaugurar uma sirene em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Um treinamento vai ser realizado na cidade. Os equipamentos enviam informações para um centro de monitoramento local que repassa a situação para a Defesa Civil do Estado. A gente já faz o treinamento e já faz a demonstração para as pessoas entenderem como funciona o mecanismo, ouvir o som da sirene para quando ele tocar, as pessoas saberem o que fazer, como que as pessoas devem proceder. Ela sai, vai para o ponto de apoio, se reúne, pega todos os pertences. Um homem foi encontrado morto dentro do banheiro de um ônibus na rodoviária de São José dos Campos. Equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar foram acionadas. O filho da vítima estava à espera do pai, que iria retornar do banheiro, e não havia qualquer indício de anormalidade, segundo ele, em depoimento à polícia. O caso é investigado. Foi enterrado hoje o corpo da menina de 10 anos que sofreu uma morte súbita enquanto estava numa escola em Campos do Jordão, lá na Serra da Mantiqueira. Segundo a polícia, a vítima foi encontrada com o rosto roxo e as mãos brancas, mas ainda com vida. De acordo com a mãe, a menina passava por exames após descobrir um problema no coração há um ano. Casos de morte súbita são raros, segundo especialistas, mas a família deve observar alguns sintomas que podem indicar uma situação grave.
Cerca de 400 mil pessoas morrem no Brasil por doenças cardiovasculares. 80% dos casos são evitáveis. Entre as crianças, cerca de 29 mil bebês nascem com cardiopatia congênita, que é uma anormalidade na estrutura do aparelho cardiocirculatório. No Brasil, cerca de 400 mil casos de infarto são registrados e de 5 a 7 pacientes evoluem para óbito. Esta cardiologista explica que os casos de morte súbita entre crianças, como que aconteceu em Campos do Jordão, é raro. Geralmente, quando elas acontecem, elas estão relacionadas a alguma condição cardíaca já pré-existente. As principais causas são relacionadas a doenças elétricas do coração, a rede de eletricidade do coração, que são as arritmias, ou doenças relacionadas ao músculo do coração. Tem uma doença que pode deixar o músculo do coração muito grosso, que chama cardiomiopatia hipertrófica, ou doenças congênitas, cardiopatias congênitas, que é quando a criança já nasce com alguma malformação estrutural no coração. Entre os sintomas que devem ser observados são lábios com coloração roxa, desmaios, falta de ar e cansaço. Consultas regulares ao pediatra podem identificar problemas. Uma lei estadual de 2017 obriga a presença de desfibrilador em locais de grande circulação, o que em caso de emergência pode salvar vidas. O pediatra ele vai fazer a ausculta da parte cardíaca, vai fazer um exame físico completo e muitas vezes pelo exame físico simples ali numa consulta já consegue identificar alguma alteração e prosseguir, fazer outros exames para conseguir fazer o diagnóstico. Por nota, a Secretaria de Educação de Campos do Jordão informou que a menina estava na aula de Educação Física quando passou mal. Segundo a Prefeitura, a equipe escolar acionou o SAMU e o Corpo de Bombeiros. O prefeito Caê decretou luto oficial de 3 dias. E ainda por nota, a Secretaria de Educação de Campos do Jordão informou que nenhuma escola da rede municipal de ensino possui o desfibrilador. Não existe nenhuma orientação para esse tipo de equipamento, até porque não tem um profissional de saúde nas escolas para fazer o manejo. Caso ocorram emergências, a recomendação aos servidores é acionar o serviço do SAMU, posicionamento da Prefeitura de Campos do Jordão. O governo do estado divulgou hoje os dados do SARESP, que é a avaliação anual da educação básica paulista. Considerando as disciplinas avaliadas, as notas dos anos finais do ensino fundamental registraram um crescimento de 16,5% em comparação a 2024. Em matemática, os níveis foram considerados históricos positivamente. Em São José dos Campos também houve avanço em língua portuguesa no 2º, 5º e 9º ano. Intervalo no Band Cidade, é uma pausa para o nosso cafezinho. Enquanto isso, você escreve para mim. Sua mensagem vem pelo 997168021. Imagens ao vivo agora de Aparecida, faz 25 graus na cidade neste momento. A gente está junto também sempre na internet, só acessar bandvale.com. Hora certa para você, 7h06. Até já. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Para tudo, Brasil! Essa é a última chance do mês pra economizar. Aqui não tem pegadinha, é preço baixo de verdade. Tem remédio de marca, tem genérico. São mais de 18 mil produtos com mega descontos. Por que pagar mais caro se na Ultrafarma é muito mais barato? Compre no site ultrafarma.com, no aplicativo ou nas lojas. Tá mais barato que na Black Friday. Começa segunda-feira. Já pagou IPTU? Calma que eu estou falando com a Jaque. Quem? Ela ainda não sabe, mas a Jaque é assistente virtual da Prefeitura de Jacareí. Com ela eu consigo os boletos do IPTU, taxa de lixo, tudo que eu preciso. Tá vendo só como é fácil? Não tá me ouvindo, não? Calma, amor, que eu já estou indo, Prefe no Zap 12 39559000 e pague o IPTU até 23 de março com desconto. Há mais de 5 décadas, nossa paixão por cuidar está nos detalhes. Em cada gesto de atenção, em cada olhar que transmite confiança. Guiados pelo cooperativismo, acreditamos que a saúde é o nosso bem mais precioso. Somos ciência, inovação, tecnologia e tradição. Mas, acima de tudo, somos gente que nasceu para cuidar e estar presente. 55 anos. Unimed São José dos Campos. Onde tem Unimed, tem presença que transforma.
De volta com o Band Cidade, os caminhos do motorista. O movimento nas principais estradas que cortam a nossa região é a informação que chega atualizada direto da Rádio Band Vale FM. Quem conta pra gente as condições das rodovias neste início de noite é o nosso querido Vandir Venino. Fala, Vandir, boa noite. Boa noite, Otávio. Boa noite a todos. Olha, pela rodovia Dutra, um acidente com um caminhão com uma carga de abacaxi foi derrubado na pista após tombamento de veículo no quilômetro 65, na pista sentido Rio de Janeiro, na tarde de hoje. Congestionamento, neste momento, até o quilômetro 70 em Aparecida, as pistas já foram liberadas alguns minutos atrás, mas ainda há reflexo desse acidente de hoje à tarde. Já em São José dos Campos, o motorista vai enfrentando congestionamento, quilômetro 143 até o 147 pela pista expressa, na pista sentido São Paulo. E ainda próximo a esse trecho no sentido São Paulo, só que pela pista marginal, trânsito lento, próximo à saída 145, que dá acesso para a região da Vila Tatetuba. Pela rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, no quilômetro 14, região de Taubaté, 88 no fim da serra, e 93 chegada a Ubatuba com tráfego normal pela rodovia Oswaldo Cruz SP 125. Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté a Campos do Jordão, houve um acidente envolvendo o veículo Fiesta e uma caminhonete na tarde de hoje, à altura do quilômetro 30, pouco antes do túnel, foi no período da tarde. No momento, tudo resolvido e o trânsito normalmente vai fluindo pelo trecho. Travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela, operando com 6 embarcações nesse momento, 30 minutos de espera em São Sebastião e 45 minutos de espera para quem aguarda em Ilhabela. E um detalhe é que, nesse momento, não estão sendo transportados veículos pesados como caminhões e ônibus devido à maré baixa. Volto com você, Otávio. Muito bem, valeu, Vandir, pelas informações. A cratera que estava aberta no bairro Chácaras Reunidas, em São José dos Campos, foi asfaltada hoje. De acordo com a Prefeitura, foi constatado que não houve afundamento de solo e no local foram realizados serviços de manutenção na galeria de águas pluviais. Em Taubaté, a Prefeitura também trabalha para fazer o reparo de uma cratera lá na Avenida Dom Pedro, que fica paralela à rodovia Presidente Dutra. Segundo a Secretaria de Obras, foram constatados danos na caixa de passagem de tubulação. A previsão é que os serviços sejam concluídos até o próximo final de semana. Então, atualização aí das crateras aqui na nossa região, né, devido a essa chuvarada. Um caminhão fez um L e interditou uma das faixas da Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, que dá acesso a Pindamonhangaba. O motorista saía da cidade para pegar a Dutra quando houve uma falha mecânica no sistema de freio e o veículo invadiu a pista contrária. Nenhum outro carro se envolveu no acidente, também não houve feridos, só o condutor do caminhão que teve ferimentos leves, mas passa bem. Conversa comigo, manda sua mensagem para cá, o nosso número é o 99716-8021. É a interação no BC, sempre bom contar com a sua companhia e com o seu carinho. André participa comigo lá de Taubaté. Boa noite, Otávio Baldinho, aqui no bairro do Barreiro. Taubaté tem chuva, chuvarada, meu irmão. Um grande abraço, valeu, André, pela companhia aqui comigo. Maciel em Pindamonhangaba. Boa noite, Otávio, parabéns pelo jornalismo de credibilidade, assisto todos os dias e não perco um dia. Maciel, grande abraço, valeu pelo carinho com a gente na audiência. Dioné em Jacareí, boa noite, Otávio, uma grande noite a todos e já está chegando a chuva por aqui. Abraço, se cuida aí, Dioné. Chuvarada também em Jacareí. Idevaldo em Caraguatatuba, lá no litoral norte. Boa noite, Otávio, aqui a chuva veio com força novamente. Manda um abraço para a tia Nice e para o tio Samuel, que moram em Jacareí, que também estão sempre ligados no BC. Família, beijo grande, pessoal ligado com a gente em Jacareí e também lá em Caraguatatuba. O Band Cidade vai para o intervalo, é bem rapidinho, agora são 7 horas e 12 minutos, até já. O iogurte é um grande aliado para quem busca uma vida mais saudável, principalmente os mais naturais. Eu sempre coloco na dieta dos meus clientes, pois ajuda no emagrecimento, na saúde dos ossos, no equilíbrio do intestino. Além de ser rico em proteínas e em cálcio, ou seja, muitos benefícios do leite. E agora, na versão copo, ficou muito mais prático, na quantidade ideal para aqueles lanches rápidos, sem deixar de ser saudável. Iogurte Comevap, saúde no seu dia a dia. Evoluir é escolher ir além. E quando você evolui, o carro precisa acompanhar. Jeep Sinal Taubaté, o melhor preço do Vale e região na linha Jeep 2026. Renegade Altitude por R$ 124.590. Compass Sport por R$ 150.990. Commander Longitude por R$ 197.990. Com supervalorização do seu usado e faturamento direto da fábrica.
Pode comparar, no final você compra com a Sinal. Para tudo, Brasil! Essa é a última chance do mês pra economizar. Já que não tem pegadinha, é preço baixo de verdade. Tem remédio de marca, tem genérico. São mais de 18 mil produtos com mega descontos. Por que pagar mais caro se na Ultra Farma é muito mais barato? Compre no site ultrafarma.com, no aplicativo ou nas lojas. Tá mais barato que na Black Friday. Começa segunda-feira. De segunda a sexta ao meio-dia, o esporte tem dono na Band Vale. Eu, Lucas BZK e Bernardo Baitelli entramos em campo para falar de tudo que movimenta o mundo esportivo. É futebol, é bastidor, é opinião sem medo e com muito bom humor. Se é polêmica, a gente debate. Se é jogo grande, a gente analisa. Donos da bola, de segunda a sexta, meio-dia. Aqui o esporte não para. Os donos da bola. Oferecimento Universo Honda, sempre uma perto de você. Um símbolo tradicional da cultura popular do Vale do Paraíba acaba de ganhar um importante reconhecimento nacional. As figuras de barro produzidas pelas artesãs da Casa do Figureiro, em Taubaté, receberam um selo que valoriza a origem e a história desse trabalho completamente artesanal. O pavão é considerado o símbolo da Casa do Figureiro. Por aqui, ele ganhou várias versões, tamanhos e cores. Nesse quadro, as primeiras figureiras de Taubaté. Entre elas, a Cândida, que foi a responsável por criar a figura que se tornou referência na arte taubatiana. Então, ali na estação Rodoviária Velha, tinha um pavão. E ia ter um concurso. Daí ela falou, vou participar, não sei se vou ganhar, que é várias pessoas, né? Aí ela se espelhou na argila. Só que o dela, a cauda é tudo assim para baixo, branco. Ela ganhou. Daí ficou artesanato paulista, folclore de Taubaté, por causa do azul. A Casa do Figureiro, que fica aqui na cidade de Taubaté, conta hoje com 22 artesãs, que produzem por mês cerca de 1.000 figuras, que são enviadas para todo o Brasil. A Raíssa tem muitas histórias com a Casa do Figureiro. A bisavó dela foi a primeira a começar a pôr a mão na massa. Nesse livro, tem uma foto da família e uma recordação dela, ainda criança, sentada nessa mesma sala que gravamos a entrevista. E a Raíssa hoje é presidente aqui da Associação das Figureiras de Taubaté. Já é a 4ª geração desse trabalho lindo que conta muita história aqui na cidade de Taubaté. Inclusive, a filha dela também é artesã. Agora já é a 5ª geração então, né, Raíssa? Isso, agora já é a 5ª geração, com a minha filha e o meu sobrinho também, que já fazem pecinhas. E como que começou, então, toda essa história, esse trabalho dentro da tua família? Dentro da minha família vem desde a minha bisavó. A minha bisavó, antigamente, eles faziam nas casas, né, na Rua Imaculada, e aí elas vendiam essas peças que fabricavam tanto nas casas dela, como no Mercadão de Taubaté também. E a minha bisavó passou para minha avó. A minha avó, com 7 filhos, precisava de um sustento, também trabalhou com argila e passou para as filhas dela também. Esse trabalho realizado por elas com argila recebeu um importante reconhecimento nacional. A indicação de procedência do INPE, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Governo Federal. Com esse selo, as figureiras terão reconhecimento nos eixos de cultura, turismo e desenvolvimento econômico. Quando a gente tem um selo de procedência, existem várias características dessa peça que atestam que essa peça foi feita aqui, em Taubaté, e por essas figureiras com determinada técnica. Com esse selo, produtos que saem aqui, desse forno, e vão para as prateleiras das lojas, irão ganhar um atestado que vai garantir para quem vive dessa produção o reconhecimento. Além do famoso pavão, essas mãos que já produziram milhares de figuras também modelam imagens religiosas, aves e personalidades da região. Arlete está por aqui desde os 8 anos de idade. Hoje vive da produção e restauração das peças. O valor sentimental para mim é gigantesco, porque eu costumo dizer que é uma herança da minha avó e da minha mãe. Para a gente isso aqui é muito valioso, é uma conquista muito grande, é um amor gigantesco.
Um orgulho danado, né? É nosso. Simbora, esse foi o Band Cidade de hoje. Continue com a gente para conferir outras informações da nossa região. Só acessar bandvale.com. Quem segue ligado com a gente, vem aí o Jornal da Band, com os principais fatos do Brasil e do mundo. Depois tem Cruel Istambul. E hoje é quarta-feira, tem Melhor da Noite, 10h30 da noite. Uma excelente noite para nós e até amanhã.